Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto. E hoje nessa edição é bombástica. Pode ter certeza. Essa é uma edição pra lá de bombástica. Porque as informações são simplesmente impressionantes, incríveis. Uma singularidade fantástica. Algo nunca visto antes na história da humanidade. Meus amigos, recentemente saiu agora a pesquisa eleitoral nos Estados Unidos e o Trump muito na frente, e realmente está se desenhando uma vitória acachapante do loirão, todos os estados ali vermelhinhos, uma maravilha, coisa linda, lembrando que o Partido Republicano utiliza o vermelho e o Partido Democrata o azul, diferente daqui do Brasil. Então o vermelho lá tem outra conotação. Muito bem. São as cores do Partido Republicano. Enquanto isso, enxame de drones, é isso mesmo, sondas, entenda, drones, sondas, na base aérea de Edwards. Impressionante. Informação do Chris Mello, do Pentágono. É funcionário do Pentágono. Enxame de drones. Aliás, existe um histórico com relação a isso, recente. Teve a aparição de sondas e drones em bases nucleares na Índia, teve também nos Estados Unidos e agora volta a acontecer de uma forma muito mais interessante, vamos colocar assim, de uma forma muito mais impressionante. Porque foi um enxame de drones, ou melhor, de sondas extraterrestres. Será que isso está sendo utilizado para quê? Qual o objetivo? Agora, na reta final do pleito, da corrida eleitoral nos Estados Unidos. Será que é uma false flag? Invasão de falsa bandeira que está sendo desenhada? Ou estamos próximos da revelação? A revelação vai culminar, vai coincidir com a vitória do loirão, que seria realmente maravilhoso. Vamos conferir. E além disso, meus amigos, atualização do Dr. Steve Greer, sensacional, espetacular atualização do Dr. Steve Greer. A entrevista do Dr. Greer você acha na íntegra no canal, tá? O link tá lá bonitinho. Muito bem. Impressionante. O professor aqui, parceiro da NASA também, tudo isso acontecendo simultaneamente. O professor Simon Holland anuncia que será feito em poucas semanas. Identificaram supostamente tecnoassinaturas. Entenda, tecnoassinatura sinaliza civilização alienígena avançada, inteligente, e que será anunciado nas próximas semanas. Vamos ajuntar os dados aqui, linkar os pontos, meus amigos. Algo muito grande está sendo processado, está sendo administrado, e logo será lançado. Tudo indica. Impressionante. Evidências, essas evidências de contato oficial estão aparecendo cada vez mais. Hoje também nós iremos abordar sobre a segunda vinda profetizada dos deuses criadores, que deu origem à crença messiânica em todas as religiões do mundo. E o desespero total do Partido Democrata. Tudo isso será abordado nesta atualização, nesta edição do canal, que promete e promete muito, meus amigos. E tem pessoas que ainda dizem que não está acontecendo absolutamente nada. Eu acho que está em Nárnia, deve estar em outro planeta, numa outra orbe, porque não é possível. Realmente, informações impressionantes. Estamos, de fato, na reta final. Grandes acontecimentos, fortes emoções nos aguardam. Então, sem mais delongas, vamos decolar a nossa espaçonave, porque eu irei iniciar esta edição com as informações de geopolítica. Meus amigos, grandes informações de geopolítica e informações também de exopolítica. Aliás,
na verdade, uma informação. A geopolítica é uma complementação da exopolítica, ou exopolítica é uma complementação da geopolítica, tanto faz, pode mudar a ordem. O caso é que ambas as informações caminham juntas e se complementam. Muito bem, sensacional. Então, sem mais delongas, vamos decolar a nossa espaçonave. Vamos lá. Decolando a espaçonave, muito bem. E aqui, meus amigos, como eu havia dito para vocês, faltando 21 dias, agora falta 20 dias para o pleito, né? Que será no dia, acho que no dia 4 de novembro, se eu não me engano. Muito bem, espetacular. Todos os estados aqui norte-americanos avermelhados, poucos estados azuis, e a vantagem do Trump é realmente bastante significativa, é robusta, 57,9%, 41,9%. Lembrando, quem leva nos Estados Unidos é quem tem maioria nos colégios eleitorais, diferente do processo que ocorre no nosso país. Então não adianta você ter maioria de votos na totalidade se você não tem a maioria dos colégios eleitorais. E o Loirão vence tanto no voto popular, assim também como nos colégios eleitorais, uma vantagem para lá de significativa, realmente incrível. E é óbvio que nós sabemos muito bem que os escuros estão desesperados e eles não vão admitir isso, meus amigos. Não vão. Eles vão tentar aprontar uma. Aliás, eles estão mostrando a sua verdadeira face, tirando as suas máscaras, mostrando que eles são a favor da opressão, reprimir a liberdade de expressão, assim, abertamente. Hillary Clinton, o deputado também, que eu não esqueci o nome dele, também falou a mesma coisa. Impressionante. Eles vão tentar algo com relação a uma false flag, num evento similar ao que aconteceu no evento 911, ou eles vão apelar para uma invasão fake. Aliás, existem elementos suficientes que levam nesta direção, como nós iremos comentar nas informações de exopolítica. Muito bem. Para vocês terem uma ideia, meus amigos, da situação, olha só isso aqui. Isso aqui é o retrato do desespero absoluto. Biden alertou ao Irã que os Estados Unidos considerariam a tentativa de cancelamento do Irão como uma declaração de batalha. De uma hora para outra, o Biden está muito preocupado com a integridade física do Loirão. Ele não dorme de noite, inclusive. Ele não dorme porque está muito preocupado com a integridade física, com a segurança do Loirão. É claro que não, né? Eu estou sendo irônico. O presidente dos Estados Unidos, Biden, alertou a Irã sobre consequências. Em caso de uma tentativa, Irã, você não pode tentar contra o meu amigo, irmão, camarada, amigo de fé, lembrei do Roberto Carlos aqui, que é o Loirão. Você não pode fazer isso. Ex-oficiais dos Estados Unidos, ele observou que qualquer tentativa de cancelamento seria considerado um ato de batalha. É tudo que o senhor quer, um pretexto para batalha, para 3G. Aí o senhor conseguiria realmente, não o senhor, porque o senhor é uma marionete, mas os que estão por trás do senhor, os globalistas, realmente matar 2 coelhos numa tacada só. Eliminar o Loirão e achar o culpado, ter um álibi, seria um álibi perfeito, sensacional. E o culpado dessa vez é o Irã. Já foi o Iraque, né? Em outras ocasiões, 2003, o Iraque foi culpado. Agora vão achar um novo culpado. Um novo bode expiatório. Meus amigos, isso não tem sentido nenhum. Aliás, foi uma fonte de segurança, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos alertou de forma incisiva, não porque o Irã, isso foi um memorando ainda, um memorando oficial, não porque a inteligência dos Estados Unidos, vamos confiar nas agências de 3 letras, sou muito confiável. Porque as agências de 3 letras, Departamento de Defesa garante que o Irã está tentando contra o Loirão. Nós temos que proteger o Loirão de qualquer maneira. Veja que o circo já está sendo armado.
Não precisa ser muito inteligente. É incrível, meus amigos. Eles armam esse tipo de arapuca e a gente já percebe qual é a verdadeira intenção. Rapidinho. Não precisa ser muito inteligente, não. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Sam Sev, diz que Washington vinha monitorando as ameaças iranianas contra o loirão há muitos anos. Sei. Né? Desde quando ele era presidente. Os Estados Unidos alertaram o Irã sobre consequências sérias no caso de uma tentativa de cancelamento do loirão. O ex-funcionários, estamos falando de ex-conselheiros de segurança nacional, John Bolton, tudo globalista, viu, meus amigos? Do ex-secretário de Estado Mike Pompeo, tudo globalista, e do representante especial do governo, loirão, para o Irã, o Brian Hook. Poxa vida. E aqui abre aspas. Se o Irã atacar, olha só, meus amigos, como o BD está preocupado com a vida do loirão. Se irá atacar qualquer um de nossos cidadãos, incluindo aquele que continua a servir os Estados Unidos, ou aqueles que serviram anteriormente o Irã, enfrentará consequências severas, disse Savet. Isso não foi o BD, não foi o Savet aqui. De acordo com altos funcionários do governo, uma pequena retificação. De acordo com altos funcionários do governo, BD enviou uma mensagem aos mais altos escalões do governo iraniano, alertando-os para que parassem de conspirar contra o loirão e ex-funcionários dos Estados Unidos. Segundo o jornal, o BD ordenou o Conselho de Segurança Nacional alertasse ao Irã para que parasse com as ameaças. Tá de brincadeira. Meus amigos, vamos pensar um pouquinho. Quem que tem as políticas belicistas? Quem gosta realmente de guerra? De mandar dinheiro para o complexo industrial dos Estados Unidos e dividir pessoas. Quem tem essa política é o Partido Democrata. Quando o loirão foi presidente, não, os Estados Unidos não se envolveu em nenhum, zero conflito. Agora, se eu sou o Ayatollah ou o general do Irã, por que eu gosto? Porque eu teria interesse em eliminar o loirão. Não faz sentido. Aliás, ele seria o homem que poderia realmente apaziguar a situação e parar o Natinho, porque o Natinho está totalmente descontrolado. Lembrei daquela música, estão descontrolados. O Natinho está totalmente descontrolado. Ele quer porque quer a 3G, a todo custo. Afrontando, inclusive, as determinações da ONU no LU. Tanto é que a maioria dos países da União Europeia viraram as costas para ele, inclusive o Macronzinho. Pois é. Inglaterra, Alemanha, ninguém está mais financiando o Natinho. Ele perdeu credibilidade. Lembrando que o próprio Pentágono já não apoia a insanidade, os ataques totalmente desproporcionais promovidos por ele, que quer fustigar uma 3G. Imagine, ele só quer destruir a indústria, núcleo do Irã. Claro que isso aí seria uma catástrofe pior que Chernobyl. Não precisa ser muito inteligente para perceber isso. Segundo o jornal BD, ordenou o Conselho de Segurança Nacional alertasse o Irã para que parasse. Pois bem. Que coisa, hein, meus amigos? Que coisa. O incrível cuidado e zelo do IBD pela integridade do loirão é comovedor. Nós ficamos realmente comovidos com isso. Se não fosse pelo fato de termos aqui um álibi perfeito para uma false flag. Exatamente como aconteceu no ano de 2003. Lembra? No evento 913, os prédios caíram, os aviões, aí teve o culpado, o bode expiatório, que foi o Saddam. Um roteiro similar, bem semelhante. Lembrando que o Irã tem muito mais motivos para ter animosidades com o Partido Democrata, claro, óbvio, com suas políticas beligerantes, belicistas, flagrantemente compulsivas, do que com um pacificador com viés diplomático como o loirão. Então isso aqui é uma lorota. E o pior, tem muita gente que compra esse tipo de besteira. Isso aqui é uma armadilha, isso aqui é uma arapuca armada. É óbvio. É óbvio. Dando continuidade. Acho que foi no final de semana isso aqui, meus amigos. Homem com brinquedinho é preso do lado de fora do comício do loirão em Coachella. O xerife diz que foi possível uma terceira tentativa de cancelamento. Terceira tentativa. Veja o tamanho do desespero. E por que eles estão desesperados? Por causa disso aqui, meus amigos. Por causa disso aqui.
Olha o motivo do desespero. Tudo vermelho. E a Kamala, meus amigos, nas últimas entrevistas, assim, horrível. Ela nem quer mais participar de entrevista, porque o desempenho dela é pífio, é ridículo. É ridículo. Tá passando vergonha. É vergonha em cima de vergonha. Aí fica complicado. Né? Pois é. Policiais locais prenderam um homem com um brinquedinho lá de fora do comício do Loirão, aqui em Cachoeira Valley, no sábado. E o xerife local disse que poderia ter sido uma terceira tentativa de cancelamento contra o ex-presidente. O suspeito, identificado como Van Miller, morador de Las Vegas, de 49 anos. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês duvidam do que eu estou falando, é só ver as evidências. A história recente, inclusive, comprova isso. A primeira pessoa, lá na Pensilvânia, naquele comício, ele era iraniano? Não. Ele tinha algum vínculo com o Irã? Não. Ele tinha vínculo com quem? Com o Partido Democrata. Interessante. O segundo que foi detido, ele tinha vínculo com o Irã? Não. Ele tinha vínculo com a Ucrânia? Tinha. Ele tinha, comprovadamente. Tinha vínculo com o Partido Democrata? Tinha. Ele tinha algum envolvimento, algum vínculo com o Irã? Não. Zero. Bom, eu acho que isso já responde a pergunta. E com certeza esse também. Tá? Não tem nenhum vínculo com o Irã. Mas a narrativa é essa. O Irã quer cancelar o Loirão. Compreenderam? Aqui, meus amigos, não fica difícil. Né? Não fica difícil ver a contradição. Isso não tem pé nem cabeça. Isso aqui é uma verdadeira arapuca armada, uma verdadeira armadilha. E tem gente que vai comprar isso aqui, infelizmente. Esse tipo de lorota, essa narrativa sem pé nem cabeça, sem sentido nenhum. E o xerife local diz que pode ter sido uma terceira tentativa, já como havia dito. O suspeito, identificado como Van Miller, morador de Las Vegas, de 49 anos, foi pego em um posto de controle cerca de 400 metros do comício com passes VIP falsos para o comício e passes de imprensa falsos, além de brinquedinhos não registrados, incluindo uma espingarda carregada e um brinquedinho de fogo e um carregador de alta capacidade, de acordo com o gabinete do xerife do condado de Riverside. Pois é. Campanha do Loirão solicita aeronaves militares, capacidades antimísseis, meio à ameaça do Irã. Que coisa, meus amigos. E o Loirão, meus amigos, como existe um memorando, ele não pode chegar e falar, não, que isso aqui é falso. Porque se ele falar que é falso, ele vai dizer que as agências de inteligência, assim como o Departamento de Estado dos Estados Unidos, estão em conluio. É complicado. Lembrando que grande parte do seu partido, por isso que é muito difícil ser político, tem que ter muita flexibilidade, apoia esse tipo de coisa. Então ele fica entre a cruz e a espada, ele tem que fazer de conta que é assim mesmo. Estão compreendendo? Porque ele é obrigado pelas próprias circunstâncias. Então fica difícil. Loirão sobreviveu a 2 tentativas de cancelamento em um período muito curto em tempos, mas agora faltando menos de um mês, na verdade 20 dias, para as eleições de novembro, sua campanha está supostamente solicitando o uso de aeronaves e veículos militares para protegê-lo. Agora, ele precisa de proteção. Mas não é proteção contra o Irã, não. Fontes que falaram com o New York Times e Washington Post nas histórias sexta-feira indicam que o ex-presidente solicitou proteções muito maiores aos agentes de serviços secretos dos Estados Unidos, atualmente que fornecem a ele. Há também novos relatórios dizendo que é improvável que ele jogue golfe novamente, até que novos protocolos expandidos estejam em vigor, pois o serviço secreto teria problemas para protegê-lo em um campo de golfe. Meus amigos, o Loirão é uma pessoa que tem que ter nervos de aço. Eu não gostaria de estar na pele do Loirão neste momento, porque a pressão é muito grande, o risco é muito grande. O Washington Post relata, com base em e-mails analisados, abre aspas, a campanha do Loirão solicitou aeronaves militares para o Loirão voar durante últimas semanas de campanha, expandiu as restrições de voo sobre suas residências e comícios, vidros balísticos pré-posicionados em 7 estados campo de batalha para uso de campanha e uma série de veículos militares para transportar Loirão. O relatório ainda chama os pedidos de extraordinários e sem precedentes, já que nenhum candidato na história recente foi transportado em aviões militares antes de uma eleição, escoltado por aviões militares. Isso nunca foi visto antes na história dos Estados Unidos.
O presidente, dando continuidade, o presidente Loirão foi informado hoje mais cedo pelo Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional sobre ameaças reais e específicas. O Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional. Claro, todas as agências confiáveis, né? CIA, NSA, todos maravilhosos. Eles não têm vínculo, imagina, nenhum vínculo com os projetos negros. Não, claro que não. Com os globalistas, muito menos. Eles estão a serviço dos Estados Unidos, tá bom. Isso, é claro. Sobre ameaças reais específicas do Irã de cancelá-lo, em esforço para destabilizar e semear o caos nos Estados Unidos. Quem quer semear o caos nos Estados Unidos, a gente sabe muito bem quem é. Quem tem interesse por trás disso. Embora a grande mídia provavelmente zombe desses pedidos, chamando-os de sem precedentes, continua sendo inédito que um ex-presidente que está concorrendo ao cargo mais alto novamente enfrente 2 tentativas de cancelamento em apenas 2 meses de diferença. Agora, meus amigos, a pergunta que não quer calar. Por que a Harris não sofreu nenhum atentado? Só o Loirão. Aliás, essa foi uma pergunta que o Elonzinho fez no X. Depois ele teve que apagar. Mas para mim é uma pergunta válida. Só para um lado. Por que será? Só ele. Estranho. Esquisito. É uma ótima pergunta. Ex-presidente que está concorrendo ao cargo mais alto novamente enfrente 2 tentativas de cancelamento em apenas 2 meses de diferença. E com enormes falhas no serviço secreto para começar. Falhas injustificáveis. Né? Todo mundo dormindo no ponto, literalmente. Recentemente, um líder estrangeiro foi transportado pelo leste dos Estados Unidos em um avião militar. O Zé foi transportado num avião militar e ninguém falou nada. A grande mídia não fez nenhum tipo de alvoroço. Ninguém. Não, isso aí é normal. Um líder estrangeiro ser transportado no avião militar, tranquilo. Agora o Loirão não pode. Loirão não. E os democratas não pestanejaram sobre um líder estrangeiro obter tais pretensões à custa dos contribuintes, ironicamente. Que coisa. Enquanto isso, meus amigos, a Harris realmente patética. O veterano estrategista político-democrata James Carvin diz que está... meus amigos, entenda isso aqui. Quem está dizendo isso não sou eu, é o estrategista do Partido Democrata. Entenda. É aquele homem que formula a estratégia adequada na campanha. O marqueteiro. Marqueteiro, em outras palavras, o marqueteiro do Partido Democrata. Veterano, experiente, muito experiente. Político democrata, o James Carvin, diz que está morrendo de medo, porque parece que o barco vai afundar. As expectativas são péssimas. Para uma possível vitória da Harris. Segundo ele, não sou o que estou falando. Da chance de eleições da Kamala Harris, alertando sua campanha de que eles estão ficando sem tempo para realmente passar alguma mensagem. Mas, meu amigo, você acha que mensagem que a Harris vai repassar para as pessoas? Até agora, já faltam 20 dias, ela não conseguiu fazer isso, é óbvio que ela não vai conseguir fazer agora, faltando 20 dias. Pois bem, a única coisa que sinto é que a eleição será em 5 de novembro, dia 5, mas não dia 4, no dia 5. E estou, assim, me borrando, estou muito triste, estou desesperado. Eu olho para a Harris assim, realmente não esboça nenhuma motivação. Não vejo condição de vencer. Disse o Carvin, aqui chorando, praticamente assim, aos prantos. Né? É claro que é como isso, não é. É lógico que eu não vou me comover com isso. Estou sendo irônico, né, meus amigos? Antes de mentir, aqui, o Biden, o digníssimo presidente dos Estados Unidos, Biden ser expulso da chapa após seu desempenho catastrófico no debate. O consultor político alertou que o Loirão está a caminho de uma vitória fácil. Fácil. Vai ser fácil o negócio. Parece que vai ser uma goleada mesmo, segundo a última pesquisa. Ele também alertou que a maioria dos americanos não se importa com o dia 6, aquele fatídico dia, 6 de janeiro. Estou nem aí, estou preocupado com a economia, que está colapsando, inflação, custo de vida elevado. É isso que realmente preocupa o eleitor norte-americano, sabendo que o bolso é a parte mais sensível do ser humano, do norte-americano mais ainda.
Disse aos democratas para pararem de falar sobre isso, embora a campanha de Kamala Harris obviamente não tenha ouvido, já que o assunto se tornou parte central de sua narrativa. Pois bem. Enquanto isso, meus amigos, Elonzinho está sendo perseguido, uma perseguição ferrenha, implacável contra o Elonzinho. E tem gente que fala que o Elonzinho é do mal ainda. O que esse homem está sofrendo também é uma pressão absurda da DS, da Deep State norte-americana. Aqui fonte zero red para vocês, por Taylor Durden. Já apresentei alguns artigos dele aqui no canal. Os liberais estão perdendo a cabeça por causa do Elonzinho. De autoria de Jonathan Turley. Essa semana, Elton John, tem gente que gosta dele, renunciou publicamente ao Rockman, não à música de 1972, mas de Elonzinho, que ele chamou de babaca em uma cerimônia de premiação. Ficou irritadinho, deu piti aqui, o Elton John, deu piti. Que coisa, hein? Teve um outro ator também, que eu esqueci o nome dele, que também deu piti, agora ele também repete, faz a mesma coisa aqui, né? Pois bem. O senhor Elton, de 77 anos, Elton John, é apenas mais recente entre as celebridades especialistas a denunciar Elonzinho por seu apoio ao ex-presidente. Isso é um crime, é um crime hediondo, o maior crime de todos os tempos que você poderia ter feito, Elonzinho. Apoiar abertamente o Loirão. Apoio ao ex-presidente Loirão em sua oposição à censura. Como você pode ser a favor da liberdade de expressão? Isso é um absurdo, é um absurdo que o senhor está fazendo. Isso aí é injustificável. Não dá para engolir um negócio desse. A Musk mania é tão avassaladora que alguns estão pedindo a sua prisão. É isso mesmo, meus amigos. Alguns democratas nos Estados Unidos já estão pedindo a prisão do Elonzinho. Deportação e impedimento de contratos federais. Tamanho desespero. Essa semana, a Comissão Costeira da Califórnia rejeitou um pedido da Força Aérea para lançamentos adicionais da base aérea de Vandenberg. Não é porque a agência militar não precisava dos lançamentos. Não é porque a nação e a comunidade não se beneficiariam deles. Em vez disso, foi supostamente porque, de acordo com o comissário, Elonzinho se injetou agressivamente na corrida presidencial. Elonzinho já está sendo sabotado aqui, meus amigos. Boicotado. E qual é o grande crime dele? Está apoiando o Loirão. Abertamente. Esse é o grande pecado do Elonzinho. Para quem não sabe, o Elonzinho, alguns anos atrás, ele era democrata, ele era esquerdista, ele é um dissidente, meus amigos. A própria Helena fala que ele era um infiltrado. Ele estava ali no meio dos escuros como um infiltrado. Interessante. Aí tem uma longa história que você tem que associar com exopolítica. O Elonzinho seria de Alfa Centauro. E falando em Alfa Centauro, é justamente este planeta que eles identificaram vida, que é o mais impressionante de tudo. Elonzinho, seus amigos, parece que vão aparecer primeiro. É impressionante. É incrível. Fantástico. Segundo aqui, o professor Simon Holland. Foi supostamente porque, de acordo com o comissionário, Elonzinho se injetou agressivamente na corrida presidencial. Por 6-4, a Comissão Costeira da Califórnia rejeitou o plano militar de permitir que a SpaceX lançasse até 50 foguetes por ano na base do condado de Santa Bárbara. E qual o motivo, qual a justificativa? Você está apoiando o Loirão. Esse é o grande pecado, esse é o grande crime do Elonzinho. A SpaceX de Elonzinho está se tornando uma parte crítica dos programas de segurança nacional. Ou seja, ela é determinante para que a política de segurança nacional dos Estados Unidos possa ser assegurada. Ele está lá, e ele até lançará uma missão de resgate para 2 astronautas. Lembre-se disso também. Lá da Estação Espacial Internacional, presos no espaço, onde teve aquele coração batendo, aquele pulso de plasma. Eu já mostrei essa atualização de exopolítica. Os avanços da SpaceX sobre Musk são lendários.
A Força Aérea queria dispensar a exigência de licenças separadas para a SpaceX na execução dessas missões críticas. Para a decepção de muitos, a SpaceX agora está avaliada em mais de 200 bilhões de dólares e acaba de assinar um novo contrato de 1 bilhão de dólares com a NASA. No entanto, nem o valor de segurança nacional e nem as demandas pelo serviço da SpaceX, que são imprescindíveis para o bom funcionamento dessas instituições, parece ter muito interesse para as autoridades, como o comissionário Gretchen Nelson, sem parentesco com o governador da Califórnia, Kevin Nelson. Elonzinho está pulando pelo país, vomitando e tuitando falsidades políticas, palavras dele. Olha aqui, meus amigos. E atacando a FEMA, enquanto afirma seu desejo de ajudar as vítimas do furacão. Isso também é um pecado terrível, querer ajudar as vítimas do furacão. Como você pode, Elonzinho, querer ajudar as vítimas do furacão Helene? Como você ousa querer ajudar, auxiliar o pessoal que foi ali vítima do furacão Helene, do furacão Milton da Flórida? Isso é um absurdo. Do furacão com excesso gratuito de Starlink à internet. Como que você fornece internet gratuita para as pessoas que foram acometidas, que estão sofrendo? Isso é um pecado absurdo. Isso não pode ser desculpado. O presidente da comissão, Gary Hart, acrescentou, abre aspas, aqui estamos lidando com uma empresa cujo chefe se envolveu agressivamente na corrida presidencial e administrou uma empresa de uma forma que foi descrita pela comissário Nelson, o que considero muito perturbador. Agora, se o Elonzinho estivesse fazendo o que ele fazia há tempos atrás, apoiando o Partido Democrata, aí não tinha nada disso. Aí estava tranquilo. Iam bater palma para ele, como eles faziam antigamente. Essa que é a verdade. 2 pesos, 2 medidas. Só vale para um lado. O meu livro, O Direito Indispensável, Liberdade de Expressão em uma Época de Raiva, discuto como Elonzinho se tornou persona não grata. Que pegou pesado, hein, meu filho? Quando comprou o Twitter, atual X, anunciou que estava desmantelando o enorme aparato de censura da empresa. Como que você faz isso? Ele então indignou muito na esquerda ao divulgar os arquivos do Exxon Files, recentemente. Não só nos Estados Unidos, mas também em outros países latino-americanos. Ficaram realmente... não gostaram nada disso. Ficaram ofendidos. Mostrando a ampla coordenação da empresa com o governo em um sistema de censura descrito por um tribunal federal, como ele falou aqui, do George Orwelliano. Pois bem, fazendo uma alusão aqui ao livro de 1984, George Orwell. Investigador do Vale do Silício, Roger McNamee, pediu, meus amigos, aqui o Roger McNamee, pediu a prisão do Elonzinho, foi mais longe, foi bem mais longe. E disse que com condições para obter contratos governamentais, as autoridades deveriam exigir que ele moderasse seu discurso no interesse de segurança nacional. Impressionante. Apoiar o loirão agora é questão de segurança nacional, tá no mesmo nível dos OVNIs, dos UAPs agora, né? É um absurdo, isso é inacreditável, meus amigos, isso aqui é um absurdo, é um absurdo tão grande que a gente tem que utilizar de ironia mesmo. O ex-secretário de Trabalho de Clinton, o Robert Haig, quer que Elonzinho seja preso simplesmente por se recusar a censurar outras pessoas. Em outras palavras, é isso. O ex-apresentador da MSNBC, o Kate Olbermann, pediu, tá aqui, inclusive saiu na Fox News aqui, meus amigos. A Kate Olbermann pede que Elonzinho seja deportado. Diz que BD precisa tirar o magnata do nosso país. Porque ele apoia o loirão. Isso não pode, isso aí é um crime, né? Isso é um absurdo. Aqui, cancelado em essa empresa. E além disso, além de apoiar o loirão, ele é pró-liberdade de expressão. Ele quer proteger a primeira emenda dos Estados Unidos, ou seja, a Constituição norte-americana dos pais fundadores. Isso é um crime realmente inaceitável, segundo os globalistas. A empresa, assim como muitos no movimento Salve a Democracia, Olbermann não estava preocupado com a negação da liberdade de expressão ou proteções constitucionais. Não, Constituição, que se dane, né? Pois bem. Se não podemos fazer isso por meios convencionais, o presidente Biden exigiu
Você tem imunidade presidencial. Tire Elonzinho do nosso país e faça isso agora. Fecha aspas. Olha a ousadia deste senhor. Olha o tamanho do desespero. E é por isso que descrevo Elonzinho, sem dúvidas, a figura mais importante dessa geração em defesa da liberdade. Expressão. O ódio intenso contra o Elonzinho se deve ao fato que ele era objeto imóvel no caminho de sua força antes imparável, diz o articulista. A esquerda agora vai acabar com empregos, cancelar programas de segurança nacional e destruir a Constituição em sua campanha implacável para pegar Elonzinho. Vale tudo para destruir Elonzinho, assim como o Loirão. Sua própria existência mina o poder do movimento anti-liberdade de expressão. Em uma cultura de pensamento de grupo, Elonzinho é visto como um tipo de contágio de livre pensamento que deve ser eliminado. A frustração deles virou raiva, que virou fúria, como Elton John, né, falou no início do artigo. Colocou o Rocketman, ele deveria estar queimando seu fusível aqui sozinho, mas aqui ele permanece. George Bernard Shaw disse uma vez, preste atenção, um homem razoável se ajusta ao mundo, um homem irracional espera que o mundo se ajuste a ele. Portanto, todo progresso é feito por pessoas loucas ou irracionais. Em todas as suas idiosincrasias e excentricidades, Elonzinho pode muito bem ser essa pessoa brilhantemente maluca. Né? Lembrei agora do Raul Seixas. Né? Maluco, beleza, que brilhante irracional. Meus amigos, para mudar o mundo, para mudar os paradigmas, os grandes paradigmas da humanidade. Para uma era tecnológica, futuro Star Trek. Jonathan Turk, professor aqui de Shakespeare do Direito de Interesse Público da Universidade George Washington, o autor deste artigo. Realmente maravilhoso, sensacional. E aqui, meus amigos, algo que impressiona e chama bastante atenção, Infomoney, aliás, foi notícia internacional. Procurador-geral da Venezuela trouxe informações bastante polêmicas, no mínimo, bombásticas, eu diria. Procurador-geral Venal diz que Lulu virou agente das agências de 3 letras. Meus amigos. Lembrando, meus amigos, que isso é história. Essa agência espúria, essa agência de 3 letras, estabelece países, destitui governos, estabelece governos ao longo da história. Você acha no Wikipedia, inclusive. 60 já foram reportados só no tempo da Guerra Fria. Mas eles continuam, obviamente. O que ocorre aqui é o seguinte. O Madurinho, ele era do sistema. O sistema, ele continua. O que acontece é o seguinte. Ele não serve mais para o sistema cuspiu ele. Porque o sistema faz isso, ele usa as pessoas e depois joga como chiclete velho. Tanto é que o Instituto Carter, que sempre abalizava, não, porque as eleições da Venezuela são um exemplo. De repente, do nada, muda o seu posicionamento e mostra não, porque houve grandes inconsistências. Lembrando que esse mesmo instituto é que, meus amigos, que dava assistência, suporte para as eleições da Venezuela há muitos e muitos anos atrás. Como se isso acontecesse somente agora. O que ocorre é que o Madurinho foi cuspido pelo sistema. Entenderam? E agora, meus amigos, ele está desmascarando todo mundo. Está apontando o dedo. E é verdade. É pura verdade. Infelizmente. Eu não queria que fosse assim. Mas é assim. É assim. Então, de certa forma, o Madurinho se mantém no poder para apontar o dedo e desmascarar muitas pessoas. E mostrar essa triste realidade. Que muitos países da América Latina nada mais são que puxadinhos de metacapitalistas, globalistas, a mando dessa instituição de 3 letras. Agora ele se retratou. Ele se retratou. O procurador aqui da Venezuela se retratou, voltou atrás. Parece que é uma notícia recente. Mas pegou muito mal. Lembrando que se ele falou isso numa estatal venezuelana, lá uma ditadura, é porque ele teve aval do Madurinho.
Isso é a certeza. Voltaram atrás porque talvez pegou mal, talvez ele pegou pesado demais. Né? Talvez ele tenha exacerbado. Né? Talvez por isso. E o que eu fico triste, isso aqui é muito bom que aconteça esse tipo de coisa. É claro que o povo da Venezuela está sofrendo muito, por questão humanitária, nem vou entrar no mérito. Mas é bom no sentido, por um lado é muito bom, por outro lado é muito bom, porque mostra a verdade. É uma forma de desmascarar o sistema. E também para que os esquerdistas possam acordar. Porque o esquerdista ele acha que o capitalista malvadão, a burguesia, é o dono da padaria. Quando ele deveria entender que o verdadeiro burguês malvadão, aí eu reitero, é a BlackRock, é o Wall Street, amando dessas agências espúrias. Aliás, eles trabalham juntos desde sempre. E tem muito direitista também, só que também é uma forma de muito direitista que gosta, né? Gosta aqui de bater palma para essa agência de 3 letras, que acho que é uma maravilha, acordar para a vida também. Essa que é a verdade. Então existem, até esse é um mal que vem para bem. Né? Pelo menos por este ângulo. Aqui. Sputnik Brasil. Lulu é agente da agência 3 letras. Foi cooptado pelos Estados Unidos. Não pelos Estados Unidos, né, meu filho? Pelos globalistas, né? Pela BlackRock. Pelos metacapitalistas. Na prisão, diz procurador-geral da Venezuela. Diz que agora ele se retratou. Não sei. Pode ser que sim, né? Porque ele pegou pesado demais. Né? Pegou muito pesado. Pesado mesmo. Pois bem. Vamos dar continuidade. Cabeças mais frias devem prevalecer entre os Estados Unidos e Irã. Que tem, meus amigos, de baba-ovo dessa agência de 3 letras por aí, eu vou te contar. É fato, infelizmente. Eu não queria que fosse verdade, mas é verdade. Muito baba-ovo dessa agência de 3 letras. Quem sabe agora acorda. Cabeças mais frias devem prevalecer entre Estados Unidos e Irã. O jornal israelense Haaretz declarou recentemente que Israel está encurralando o Irã e a América. Se isso for verdade, talvez os Estados Unidos e Irã devessem cooperar para se livrar desta armadilha. Meus amigos, o Natinho, nos anos 80, ele falou, nós controlamos todo o Senado norte-americano. Ele falou isso nos anos 80. Nos anos 80, ele não era nem primeiro-ministro ainda. Após mais recente troca de tiros entre Israel e Irã, a região está à beira de mais violência e instabilidade, mas que se beneficia com o caos. Quem? O Natinho. O Natinho se beneficia. Para quem não sabe, o Natinho responde a vários processos. Eu nem sabia disso, eu fui procurar. Vários processos. Por isso que ele precisa da batalha interminável. Para se manter no poder e se livrar dos processos. Porque se a batalha acaba e vem a paz, ele vai ter que responder esses processos e muito provavelmente ele será destituído do poder. Estão compreendendo agora? Isso é conveniente para quem? Para o Natinho. É por isso que ele quer, né, continuar com essa guerra imparável e desencarnar o maior número de pessoas. Anteriormente, o Estado do Golfo Árabe pode ter ficado feliz em ver o Irã distraído da luta contra os aliados americanos, mas isso não é mais provável. Primeiro veio o acordo mediado pela China em 2023, que reiniciou as relações diplomáticas entre Irã e Arábia Saudita. Então, na semana passada, os membros do Conselho da Cooperação do Golfo, GCC, declararam sua neutralidade na nova rodada de luta Irã-Israel. E na reunião de Doha, entre o ministro das Relações Exteriores saudita e o presidente do Irã, o ministro declarou, preste atenção, pretendemos encerrar permanentemente o capítulo sobre nossas diferenças e nos concentrar em resolver problemas, desenvolvendo relações com os 2 países amigos e irmãos. Quem sobrou? Os Estados Unidos, Israel e os contratantes de defesa. Os contratantes de defesa farão o que lhes foi ordenado. Israel parece estar preso a um caminho de escalada, em parte para restaurar a dissuasão com relação ao Irã, mas também para manter o primeiro-ministro israelense, o Natinho, fora da prisão. Tá, meus amigos? Aqui, carta capital
Isso aqui é recente, tá, meus amigos? De alguns anos atrás. Justiça de Israel retoma processo de corrupção contra o Natinho. Aliás, ele responde a vários processos de corrupção. Por isso que ele precisa disso. Compreenderam? Por isso também que o sistema de vigilância mais rigoroso do mundo falhou miseravelmente, convenientemente, no dia 7. Aliás, uma militar israelense falou, isso é injustificável, eu nunca vi isso na minha vida, porque supostamente esse sistema de segurança poderia detectar uma barata entrando aqui. E não fizeram nada. Nada, absolutamente nada. Falhou miseravelmente. Ou convenientemente. Sermão Resch tem essa posição. Isso deixa os americanos para reafirmar a estabilidade, já que somente o primeiro-ministro israelense, Natinho, se beneficia da fragmentação da região. Ele é o único que ganha com isso. O único, exclusivamente. O vice-presidente do Irã e o ex-ministro das Relações Exteriores, Javad Zarif, concorda com Haaretz e diz que o Irã não cairá na armadilha israelense. Israel prospera na tensão no conflito. E não forneceremos isso a eles. Estou esperto, acordaram. Com certeza são assessorados também pela Aliança da Terra e pelo próprio Putin. Zarif também diz que o Hamas não será derrotado e que se alinha com o ex-primeiro. Aqui é questão ideológica, demagógica, eu nem vou entrar no mérito. Demagogia. Jerusalém Post relata, abre aspas, os Estados Unidos teriam oferecido a Israel um pacote de compensação se ele obtivesse de atacar certos alvos do Irã, e que é a admissão da incapacidade de Washington em deter a escalada. Se for verdade, Jerusalém continuará a exigir mais compensação para impedir seu próximo movimento. Isso chama-se chantagem. E então o movimento, depois disso, extorsionários, não pararam após o primeiro pagamento. Pois bem. Sem demora, o Washington deve deixar de lado suas diferenças e trabalhar hoje para evitar que em Ruth Omet chamada de uma batalha pelos ganhos pessoais de Natinho. O articulista está dizendo, parece que os Estados Unidos acordou e o Irã tem que trabalhar juntos para parar o Natinho, porque ele é o único, de fato, que se beneficia com isso. É impressionante. Meus amigos, tem um jornalista, eu só vou mostrar essa parte aqui, tá do Benjamin Fonforte. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, só para vocês terem uma noção. Olha isso aqui. Se você duvida, olha essa matéria aqui. Israel prende jornalista americano que documentou danos causados por ataque de mísseis do Irã. Ele teve essa infelicidade, ele mostrou as provas que, de fato, o Irã tem poder de fogo. E não foi só isso, não. A alegação de Lomford, da Great Zone, tá? Jornalista, representa o inimigo de Israel em tempos de batalha, sugere apenas que o governo israelense vê o povo americano e a imprensa livre como um alvo legítimo. Lembrando que teve um jornalista americano, que também foi preso e acabou desencarnando na cadeia, na Usantia, e ninguém falou nada. É o mesmo caso desse jornalista americano. É muito diferente, não, do Zé. A mesma política do Zé. Em uma postagem separada, o editor-chefe Max Blumen orientou os seguidores a enviar um e-mail para a Embaixada de Jerusalém. De acordo com o meio de comunicação alternativo, a Great Zone, o Estado de Israel prendeu o cidadão americano e repórter investigativo da Great Zone, o Jeremy Lawford, poucos dias após ele desafiar os censores de publicar uma reportagem sobre o ataque com mísseis balísticos do Irã, incluindo a documentação da localização precisa de um aparente impacto perto da sede da principal agência de inteligência do país, a Mossad. Aliás, tinha uma cratera enorme. E ele tirou foto e documentou isso. Em 1º de outubro, o Irã lançou várias ondas de mísseis balísticos contra Israel, em retaliação ao cancelamento do israelense de Hassan Nasrallah. Muito bem. E o secretário-geral da Organização Política Militar Libanesa, Hezbollah. E do comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, Abbas Niforoshan. Entre outros, apesar das evidências convincentes em vídeo de que muitos desses mísseis atingiram seus alvos, Israel minimizou o efeito do ataque, tentou abafar o caso, compreenderam? Porque eles não poderiam permitir que o sistema de defesa, que praticamente eles falam que é impenetrável, o escudo de ferro, que eles chamam, foi vencido, foi superado. E ao mesmo tempo que declarou ilegal relatar onde os mísseis atingiram. Desmentido, o Lawford partiu para encontrar locais de impacto de mísseis e enviou um relatório de vídeo de 6 minutos para o canal do YouTube, The Great Zone, que tem quase 400 mil seguidores.
e para seu canal do Hubble. Além de mostrar os restos de um míssil iraniano perto da base aérea de Navatim, em Israel, no deserto de Negev, Lowford conseguiu encontrar o que é quase certamente um enorme local de explosão de mísseis a menos de 1.000 pés da sede da Mossad. E comprovou isso. Quando se trata de desafiar a narrativa do governo israelense, a do Greenland está entre os veículos mais intrépidos do jornalismo. Foi um dos primeiros a relatar evidências de que muitas desencarnes israelenses durante a invasão do grupo extremista no fatídico dia do 7 de outubro de 2023 foram infligidas pelas forças de defesa de Israel. Meus amigos, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. As próprias forças de Israel, segundo Great Sony, forjaram isso daqui. E atacaram o seu próprio povo para manter o Natinho no poder. E começar essas guerras intermináveis. E isto confirma a alegação do jornalista Simon Hersh. Isso é muito sério. Isso é uma bomba. Isso é uma acusação seríssima. Talvez por isso que ele esteja detido. Né? Talvez seja por isso que ele está preso. Pois bem, ele tem essas provas. Ele mostrou, meus amigos. Também foi rápido desafiar aqui. O Edson também foi rápido desafiar a forma credível alegações quase universalmente aceitas, ou seja, ele desmascarou essa mentira, de que militantes do grupo extremista tinham feito barbárias com pequeninos bebês. Tudo mentira. Tudo fake news. Queimaram e foi tudo mentira. Cortaram, tudo mentira. Envolvendo, tudo mentira. No aniversário de 7 de outubro, o veículo lançou um documentário de 44 minutos, mostrando a verdade. Com fontes, com imagens. Eu acho que é por isso, Jeremy Lowford, que você está detido. Lembrando, meus amigos, que vários jornalistas foram detidos, da Rússia, de outras partes do mundo, mas este permanece detido. E, infelizmente, eu não quero esperar isso, mas ele vai ter o mesmo destino, meus amigos, do jornalista da Usantia, que mostrou as biolapses, mostrou todas as barbárias que a Usantia faz, e ele acabou desencarnado. Esse americano tem meu respeito e a minha admiração. É um verdadeiro valente, é um corajoso. Um corajoso de verdade. Pois bem, muito bem, deixa eu retornar agora à espaçonave. Retornando à espaçonave, gratidão pela presença de todos vocês. Agora, meus amigos, nós vamos comentar sobre a atualização de exopolítica. Informações realmente extraordinárias. Vamos lá, decolando a espaçonave. Gratidão pelo like antecipado. Aqui, meus amigos, vamos começar com as palavras aqui do nosso amigo Alex Collier. Palavras de inspiração. Use nosso coração para ver o mundo primeiro, não nossos olhos, porque os olhos estão sendo enganados. Verdade. Eles têm sido por algum tempo. Não tivemos a habilidade de realmente ver o que está acontecendo. Mas parece que agora os olhos estão sendo abertos, Alex Collier. A verdade está transparecendo, está prevalecendo. Alex Collier. Para conseguir ver com o coração é preciso estar conectado a ele. Aí está uma das grandes mudanças que a humanidade precisa alcançar. Conexão com o coração, cardíaco, alma. Quando isso ocorre rapidamente, conseguimos perceber o que é verdade, a ilusão e o que é, e distinguir o que é ilusão e mentira. Sabe as palavras aqui do Alex Collier, contatado dos andromedanos. Isso aqui é extraordinário. Um evento incrivelmente significativo na história da divulgação, que aconteceu exatamente como prometido pela Federação Galáctica de Mundos ao povo da Terra. No dia 27 de setembro, o mesmo dia também que foi visto o cometa, né, dia 27, é o grande cometa que eu comentei com vocês na última atualização. É claro que não é coincidência. Sem falar também que no dia 27 de setembro... começa também, se findou o ciclo de 26 mil anos, várias coisas convergentes, maravilhosas, nesse dia 27 de setembro. Torrano Ridion manteve sua promessa de fazer um show no céu com uma frota de naves de reconhecimento da Federação para a conferência do GSIC 2024, lá no Colorado, Estados Unidos.
Aqui as imagens, meus amigos, espetacular da frota da Federação Galáctica de Mundos. Torran comandou uma frota de naves de reconhecimento da Federação em várias formações, então fez a Força Espacial dos Estados Unidos voar com um TR-3B acima. Ele explica neste como isso foi arranjado por Torran e John, combinou com a Aliança da Terra, e ali apareceu também um TR-3B de tecnologia reversa. Sensacional. Danny Anderson declarou após o evento de que outra forma poderíamos fornecer uma frota de OVNIs na hora que dissemos, sobre o hotel que dissemos, em espaço aéreo restrito, com sobrevoos sem drones. Eu acho que é um pouco improvável. Com certeza isto respalda, é totalmente credível. Então foi realmente um encontro ali marcado por Torran e Dion no GSIC, assim como as forças da Federação, nas forças da Aliança da Terra, usando tecnologia reversa, ou seja, um TR-3B. Ilustração de uma nave de reconhecimento da Federação, isso aqui é uma nave típica do reconhecimento da Federação, que foi usada por Torran e Dion, uma ilustração aqui para vocês, e também de um TR-3B. Vamos dar continuidade aqui, meus amigos, neste assunto fantástico. Vários sinais do céu, a partir do final de setembro, agora em outubro, e isso lembra bastante a profecia dos índios Hopi, da chegada dos Caxinas, a estrela azul, maravilhoso. A estrela azul estaria, a profecia dos índios hoje se concretizando agora? É uma ótima pergunta. Os Hopis acreditam que o povo das estrelas, lembrando do povo das estrelas, meus amigos, existe um caso icônico, que em 1947, quando teve a queda, depois em 1948, no evento Azteca, aliás, tiveram várias quedas diferentes de naves acidentadas no final dos anos 40, e uma delas teria sido denominado o Ancião das Estrelas, um ser extraterrestre que teria supostamente convivido com os Hopi e com os Zuni, com os índios norte-americanos. Os Hopis acreditam que o povo das estrelas, seu conhecimento do cosmos, retornarão no final do período atual. Eles irão retornar. Aliás, eles já estão aqui, no nosso sistema solar. Os semeadores, a Federação Galáctica de Mundos, também o Conselho dos Nove, o Concílio Galáctico Universal, fantástico. Como fizeram no passado, toda a sua mitologia é baseada na suposição de que o mundo passa por ciclos sucessivos separados por eventos cataclísmicos. Primeiro, Caxina Azul começará a ser vista nas danças e aparecerá para os pequeninos na praça durante a dança da noite. Este evento nos dirá que os tempos do fim são muito próximos. Então a estrela azul Caxina aparecerá fisicamente em nossos céus, o que significa que estaremos nos tempos finais, nos momentos finais, para o surgimento de uma nova era, um novo mundo. Esse seria o sinal do retorno do povo das estrelas. Maravilhoso! E como vimos, meus amigos, vários sinais impressionantes nos nossos céus, e eles estão se acumulando. Eu não tenho como recapitular tudo que foi dito no sábado. Então, se você não assistiu a live de sábado, vale a pena, porque isso aqui é uma continuação. Muito bem. A segunda vinda profetizada, naves mães extraterrestres, telescópio James Webb e a legislação do Congresso. O Congresso dos Estados Unidos aprovou recentemente uma legislação para o estudo oficial dos fenômenos aeroespaciais, submarinos não identificados, considerando uma ameaça à segurança nacional em expansão. Enquanto isso, o telescópio James Webb tem divulgado imagens como close-up em zoom, sem precedentes, de Júpiter, mostrando grandes anomalias, algumas das quais são consideradas naves pertencentes a uma grande frota de naves-mães intergalácticas, que chegaram ao nosso sistema solar e estacionaram ao redor do gigante gasoso em outubro de 2021. Vamos recapitular, porque recapitular é viver e aprender também. Vamos linkar os pontos. Meus amigos, as informações só têm significado quando você linka os pontos. Aí você começa a realmente ver a grandiosidade das informações. Sensacional. Parece que essa profecia realmente está se cumprindo. A dos Hopi e dos Zuni. Maravilhoso. Múltiplas fontes revelam que a frota intergaláctica compreende aproximadamente 24 civilizações, ou seja, os semeadores.
de diferentes galáxias que estiveram envolvidas na semeadura genética da humanidade, que remontam à antiguidade, à volta dos deuses criadores, ou melhor, dos nossos amigos extraterrestres. Os semeadores ou guardiões, lembrando que as forças da Space Force também são chamados de guardiões, e isto não é coincidência, isso tem um propósito, foram descritos como deuses em várias tradições religiosas e indígenas, contando suas primeiras atividades e realizações embutidas profundamente nessas tradições. Então, as profecias sobre o retorno dos deuses, essas profecias são especialmente significativas quando se trata de grandes religiões do mundo, descrevem uma segunda vinda, envolvendo os seus profetas fundadores ou avatares. Aliás, meus amigos, a profecia da segunda vinda não é só do cristianismo, não é só, não tem origem apenas no cristianismo. Existem várias culturas diferentes. No Islã, no hinduísmo e assim por diante. No hinduísmo seria Isha, no hinduísmo, no budismo seria Maitreya e assim por diante. Sensacional. E a origem da crença, da volta, do retorno dos deuses criadores, vem dos índios. É uma doutrina indígena que vem da Suméria antiga, que fala do retorno de Enki e dos Anunnakis. Esta é a origem de todas as doutrinas e crenças messiânicas. Muito bem. Que foram adaptadas a todas as religiões do mundo. Shadow Ezra, 29 de setembro de 2024. Prestem atenção. Antes de seu desencarne, de um ataque israelense direcionado, o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, proclamou que Jesus Cristo retornaria a este mundo para destruir o sistema que ele comparou à nova ordem globalista. Meus amigos, ele falou isso. E ele disse ter sido construído com base na exploração dos recursos naturais dos países. Lembrando que 43% da população do Líbano é cristã. Para quem está assustado que um líder muçulmano falou isso, tá? É bom frisar esse dado aqui. Muito bem. Lembrando que Jorge Cavaslas alega que 3 frotas do Solar Wonder retornaram de uma missão no espaço profundo. Lembrando que o William Tompkins disse que nos anos 90, 8 frotas espaçonaves do Solar Wonder estariam operacionais para realizarem viagens interplanetárias. Os 3 grandes naves voltaram com o Conselho Espacial Universal. Meus amigos. Então, esses 3 almirantes, eles aprenderam, foram para uma escola diferenciada, onde eles aprenderam habilidades psíquicas avançadas, telecinésia, teletransporte, telecinésia, teletransporte também, várias habilidades incríveis, que vão ensinar para a humanidade, vão usar essas habilidades para acionar o nosso nível de consciência. Esses 3 almirantes que lideram as 3 grandes embarcações da Marinha e suas tripulações desenvolveram habilidades psíquicas incríveis e hoje seriam como cavaleiros Jedi. Irão liderar o processo de abrir a consciência humana e sua natureza multidimensional e parar de doar sua energia vital para outras raças extraterrestres. E é exatamente isso que as religiões fazem. Elas nos ensinam a entregar a nossa energia, o nosso poder para entidades extraterrestres. Por isso que os extraterrestres brigam para ter a nossa adoração e veneração. Entenda, um extraterrestre positivo jamais vai querer a sua veneração e sua adoração, porque ele não quer a sua energia. Ele não quer que você doe a sua energia para ele. Aliás, você precisa muito da sua própria energia. E as pessoas fazem o quê? Transferência energética. E alimentam o quê? Reptilianos, draconianos. Porque estes sim gostam de ser adorados. Aliás, eles fazem questão. Porque é uma forma o quê? De você doar a sua energia através da sua ignorância. E eles fazem isso desde sempre. Através da pior programação que existe, que é a programação da adoração. Desde a chegada dos semeadores ao nosso sistema solar, algumas das enormes naves-mães parecem estar interagindo com o Sol, que está destinado a desempenhar um papel crítico nos principais eventos globais que ocorrerão na Terra. Meus amigos, por que estão interagindo com o Sol? Porque o Sol emana energia. O nosso Sol está conectado com todas as estrelas da galáxia, assim como o Sol central da galáxia. O Sol central está conectado ao multiverso e o multiverso está conectado à fonte criadora.
Por isso que está tendo essa interação com o Sol, porque o Sol induz o comportamento humano. A energia solar é transmutadora e está modificando o quê? O nosso nível de consciência. Por isso que os escuros, como eu havia dito para vocês na última atualização, não querem que você se aproxime do Sol, que você evite o Sol, porque o Sol é uma forma de conexão. Ele nos reconecta à nossa origem galáctica. E ativa também o nosso DNA comprovadamente. Isso é constatado pela Academia de Ciências do Urso. Muito bem, eles demonstraram que os fótons podem mudar a composição da matéria e do nosso próprio DNA. Além disso, várias naves-mães semeadoras agora estacionaram ao redor da Terra. Alguém vai perguntar assim, cadê as evidências? Eu vou mostrar todas. Vocês não pedem por esperar. E estão exercendo uma poderosa influência nos bastidores, em eventos globais. Tudo isso ajuda a explicar a recente pressa na legislação aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos sobre os OVNIs, como uma ameaça à segurança nacional. Ou seja, eles querem porque querem demonizar os extraterrestres. Meus amigos, porque vocês simplesmente estão o quê? Estão monitorando, estão cercando o nosso planeta Terra, intimidando os nossos líderes globais. Então eles estão com medo. E eles querem emplacar essa narrativa. O Louis Elizondo está sendo um personagem, está fazendo exatamente isso. É o garoto propaganda da invasão fake, né? Ou seja, os extraterrestres são demônios, eles são horríveis, eles são uma ameaça à segurança nacional. Estamos percebendo duas frentes, são perigosos, muito perigosos. Estamos percebendo duas frentes preparando suas receptivas narrativas. Os escuros tentando demonizar os OVNIs, disseminando preconceito e desconfiança. E contrapartida, a Aliança está mostrando uma oportunidade de evolução tecnológica, social e espiritual. Aqui, meus amigos, as evidências. Telescópio James Webb capturou uma nave cilíndrica em Júpiter. Está aqui o vídeo. Incrível. Telescópio James Webb. Aqui, nítido. Uma nave gigantesca. O telescópio James Webb publicou uma imagem espetacular de Júpiter em alta definição, mas em 27 de julho de 2022. Usando uma de suas câmeras infravermelhas, saiu algo que não deveria estar ali. E está aqui. Foi flagrado aqui, meus amigos. Inadvertidamente apareceu essa espaçonave fantástica da Federação Galáctica de Mundos. A imagem, de acordo com os teóricos, corrobora alegações de naves espaciais gigantes que chegaram recentemente ao nosso sistema solar e estacionaram nas proximidades de Júpiter, desde a chegada do Oumuamua em 2017, detectado pelo Ave Loeb, o batedor. Então chegou o Oumuamua em 2017, fazendo a inspeção do nosso sistema solar, identificando os problemas do nosso sistema solar e, obviamente, do nosso planeta. E, na sequência, 2021, 2022, vieram o quê? Imensas frotas de espaçonave. E isso já foi flagrado pelo telescópio James Webb, inúmeras vezes. Na sequência filmada pode ser vistos pequenos pontos circulares vermelhos que mostram um deslocamento ao longo do espaço em frente ao planeta Júpiter. Em uma abordagem de zoom, da possibilidade de observar o aparecimento de naves espaciais. Está aqui, meus amigos. Possivelmente alienígenas, para desaparecer no espaço profundo. Olha só isso aqui, essa espaçonave. Mensagem de ONA da Confederação Galáctica. Existem 138 naves-mães, segundo Helena Danan, emissária da Federação Galáctica de Mundos. Existem 138 naves-mães que fazem parte da Aliança, e essas naves comportam milhares de naves menores, 550 naves da Confederação Intergaláctica. Entraram em nosso sistema solar e estão estacionadas em Júpiter. Mensagem de ONA, a Oteana. 4 dessas naves estão na órbita da Terra, agora são 6 atualizados, segundo a Helena Danan. A imagem exibida recentemente em seu planeta, telescópio James Webb, mostra a nuvem de rochas orbitais, onde se encontra o posto avançado do comando Ashtar. Está aqui. Flagraram o comando Ashtar, está aqui, a base orbital do comando Ashtar. Lembrando que o comando Ashtar tem uma base orbital próximo de Júpiter e outra em Vênus, intraterrena. Realmente espetacular. Fantástico, está aqui. Base orbital do comando Ashtar, próximo de Europa e Júpiter. Entre Europa e Júpiter. Vou dar um zoom aqui para vocês. Está aqui, ó. Fantástico. Sensacional.
O único planeta da escolha, página 13, capítulo 1, o Conselho dos Nove. Mensagem do Conselho dos Nove. Um dos seres que são mais próximos à fonte criadora. Nós somos o que é identificado na tradição hebraica como os Elohim. Nós desejamos que vocês saibam que não somos Deus. Olha só. Como é diferente o discurso de um ser benevolente. É outro nível, é outra conversa. Somos coletivos, nos tornamos um. Desejamos que vocês saibam que somos você, somos nós. Lindo isso aqui. Desejamos que você saiba que somos você, como somos nós. Ou seja, nós somos iguais. Diferente, não pede para adorar, não pede para se ajoelhar, para se rastejar como um verme. Não, nada disso. Nós somos iguais. Você nos criou a partir dessa criação. Você foi criado. Não subestime quem você é e sua capacidade. Outro discurso totalmente diferente. Você é capaz, você é poderoso. Você nos criou a partir dessa criação, ou seja, nós existimos porque você existe e vice-versa. Tudo está conectado. Saiba que todas as pessoas são puras e você é perfeito e que todas as coisas são possíveis com você. Olha só que maravilhoso. Então você é importantíssimo. Não vai te tratar como um verme rastejante. Saiba também que não podemos exigir que você e todas as almas, e nem o planeta Terra, e nem o universo. Quando você entender isso, você entenderá a sua própria vida. Às vezes, em seu mundo, as pessoas criam confusão, pois a densidade é uma densidade de escuridão. Mas mantenha sempre a luz da verdade no seu próprio ser, quem você é, e no seu coração. Nós estamos sempre com você. Nós te damos amor. Nós te trazemos paz. Maravilhoso. Espetacular. No templo de Ísis, meus amigos, quando os peregrinos chegavam até ali, tinha um dizer que falava assim: se você quer vir aqui para aprender, para ter conhecimento, você é bem-vindo. Mas se você se acha um ser inferior e quer me prestar adoração, fuja daqui. Eu não quero você. Eu não preciso da sua energia. Eu não quero a sua energia. Aliás, você tem que usar a sua energia para você mesmo. Quando que a humanidade vai aprender isso, meus pais do céu? Quando? Até quando? Já passou do tempo. O amor é Deus. E o amor que cria energia, que alimenta Deus e faz Deus. Conselho dos Nove. Lindo. Pura verdade, meus amores. Vou repetir. O amor é Deus. E o amor que cria energia, que alimenta Deus e faz Deus. Então, quando você está na frequência do amor, você emana a energia da fonte criadora. Você se torna uma emanação viva de Deus. Sensacional. O fractal do eu superior de cada ser forma superconsciências, como o Conselho dos Nove, Arcanjo Metatron, Sananda, etc. Por esse motivo, eles não se sentem superiores a nós, pois somos, de certa forma, parte deles. Todos somos um. Então a narrativa é completamente diferente. Não, porque você tem que rezar. Porque se você rezar bastante durante sei quantas semanas, né, consecutivas, você vai ter o favor nosso. Não, meus amigos, o ser benevolente não procede dessa maneira. E não vai pedir isso de você. É outra história, é outro nível. A distinção é tão grande a diferença de um ser benevolente para um ser agressivo, que é óbvio, fica óbvio quando você conhece. É que, felizmente, as pessoas só conhecem um lado, só conhecem o lado regressivo. Dos seres que pedem adoração, que gosta que acende vela para ele, que faz aquelas orações intermináveis, para você doar a sua energia, transferir a sua energia, a sua força vital para esses seres. Eles se alimentam, inclusive, eles se alimentam da sua força vital. Achando que vai ter favores dos deuses, quando o poder está dentro de você. Essa conexão. Meus amigos, esses seres só existem porque nós existimos. Ele falou. Então eu não sou maior que você, eu não sou melhor que vocês. Todos somos um. Projeto Sungrazer da NASA acaba de descobrir seus... Olha aqui, meus amigos. 5.000. Coisa absurda. Cometa. A maioria era desconhecida. 5.000 cometas. A maioria desconhecidos da NASA e da ESA. Enviou o Observatório Solar
heliosférico SOHO, em 1995. Nos anos 1929, da Cooperação SOHO, registrou mais que apenas cometas, naves-mães gigantes. Está aqui, meus amigos. Então, o telescópio SOHO não identificou apenas cometas, 5.000 cometas, mas também identificou naves-mães gigantes, cubos, esferas, etc. Que são também chamados os cruzadores solares, do Bill Tompkins, já nos anos 90. Foram avistados entrando e saindo do Sol, e discutidos em detalhes por pesquisadores e analisaram dados do SOHO. Em todos os casos, a NASA e a ESA rejeitaram dados científicos como anomalias, falhas e avarias. Não foi falha do telescópio. Inúmeras vezes. Assim mesmo como foram encontradas evidências empíricas, claras, de visitas de inteligência não humana em naves espaciais massivas, como exigido pelos céticos. As agências espaciais nacionais ainda encontrarão formas de descartar todos os dados. Objetivo espacial em alta velocidade detectado pelo projeto Sunlaser, financiado pela NASA, marca um novo marco importante. Pelo aqui, texto do doutor Michael Salla. 13 de julho de 2022, aqui, meus amigos, estação orbital do comando Astar. Junto com Helena, JP, outros contatados escreveram terem sido informados por seus contatados terrestres de que frotas espaciais recém-chegadas estacionaram nas proximidades de Júpiter. Entre eles estão Alex Kohler, James Gilland, Jean-Charles Moyan e Davi Rousseau. Múltiplas testemunhas sem falar de evidências empíricas e fatos palpáveis. Todos os quais confirmaram em entrevista que um grande número de espaçonaves terrestres haviam chegado recentemente. Sem falar do Jorge Cavasselas. Voltando à imagem de Júpiter do Webb, ONU explica o que era. Presta atenção. A imagem recentemente divulgada do seu planeta Júpiter exibe nuvem de rochas orbitais, mas grade de defesa das naves do oposto avançado do comando Astar. Mas algumas das naves-mães, a maioria da nossa frota, está atrás do planeta Júpiter, escondida da sua vista. A divulgação dessa imagem não é um erro, mas uma jogada da aliança terrena responsável pelo programa. Aqui, novamente, mais imagens, meus amigos, são múltiplas imagens, agora no dia 27 de julho de 2022. Agora vamos chegar no ponto, vamos linkar agora com o presente. Vamos linkar toda essa informação com o presente. O anúncio intrigante do que o telescópio James Webb não divulga. O telescópio James Webb estaria rastreando um objeto desconhecido do tamanho de uma cidade, corrigindo seu curso em direção à Terra. Isso aqui é recente, 26 de setembro de 2024. Poderíamos pensar que se traria de um monitoramento de asteroide Apophis, cuja aproximação da Terra é prevista para o 13 de abril de 2029. Gera incerteza devido a qualquer oscilação que coloque em rota para uma possível colisão com o nosso planeta. Também se especulou que poderia ser outro corpo estranho, como o Oumuamua, que atravessou o sistema solar em 2017. Incrível, isso aqui vazou essa informação, meus amigos. Do telescópio James Webb, que fonte OVNIs hoje. A NASA tem uma visualização em tempo real de cada asteroide ou cometa conhecido classificado como objeto próximo à Terra. O banco de dados é atualizado diariamente. Mas também não parece que esse objeto tem algo a ver com os NEOs. Se todas as informações são públicas, isso não deveria ser segredo, certo? E por isso não explica por que quantos jornalistas, Matt Last, perguntou ao deputado André Carson se ele já havia participado de reuniões confidenciais sobre o telescópio James Webb, e ele obteve uma resposta concisa, sem comentários. Pois bem. Impressionante, não, meus amigos? E aqui, sem comentários, responde o deputado André Carson, quando a Ask Paul perguntou sobre qualquer relatórios classificados do telescópio James Webb, que supostamente uma nave-mãe gigantesca estaria em direção à Terra. Está aqui, meus amigos, sem comentários. Fonte para vocês. Michael Salla comenta. Aqui está um fato que apoia rumores de que relatórios confidenciais de membros do Congresso de que uma descoberta do James Webb está de fato acontecendo. Continua o ápice. James twitta. O deputado André Carson se recusa a dizer que recebeu um relatório confidencial sobre o telescópio James Webb. James Webb, que o Congresso sabe sobre isso. Interessante. Mas não para por aí. Tem muito mais. De acordo com o professor Simon Holland, você acha que é pouco? Tem muito mais. Tem muito mais. Isso é só o começo. Equipes rivais de astrônomos britânicos e chineses
estão em uma corrida para revelar a descoberta de tecnoassinaturas. É isto mesmo que você está ouvindo, tecnoassinaturas. Não é bioassinatura, não, é tecnoassinatura, que eleva toda essa discussão para um outro nível. Ou seja, se trata de civilizações avançadas, inteligentes. No próximo mês, meus amigos, ele promete, isso vai vazar. Vai ser anunciado publicamente. O anúncio confirmaria a existência de vida extraterrestre inteligente. O parceiro da NASA diz que o anúncio alienígena virá dentro de semanas. Michael Salla. Tá aqui a fonte para vocês. Aliás, saiu várias fontes de notícias diferentes. Parceiro da NASA diz que anúncio alienígena será feito dentro de algumas semanas, enquanto ele afirma que nós os encontramos. O professor Simon Holland diz que evidências de inteligência terrestre na galáxia e que isso pode ser confirmado em algumas semanas, enquanto dois grupos rivais de astrônomos correm para publicar. O acadêmico britânico, professor Simon Holland, que tem ampla experiência em colaboração com a NASA em projetos de rastreamento de asteroides que ameaçam a Terra, está convencido de que está fazendo revelações inovadoras, impactantes que podem mudar a história do mundo para sempre. Em declarações ao The Mirror, Holland revelou: encontramos uma inteligência terrestre não humana em nossa galáxia e as pessoas não sabem disso. Fecha aspas. De acordo com o professor, fontes do projeto Breakthrough Listen, o Mark Zuckerberg estaria envolvido também nisso, meus amigos. Alertaram que pode haver notícias surgindo dentro de um mês, possivelmente, sincronizadas com o burburinho das eleições dos Estados Unidos. Incrível. E isso coincidindo com o término das eleições dos Estados Unidos. É óbvio que isso não é coincidência, isso aqui foi orquestrado, isso aqui foi planejado. Ele sugere que pesquisadores associados a empreendimentos baseados na Oxford, Universidade de Oxford, já podem ter provas convincentes de sinais alienígenas interceptados pelo telescópio Parkes na Austrália. Eles encontraram evidências de uma assinatura tecnológica não humana, alguns anos atrás, usando o telescópio Parkes na Austrália, fecha aspas, afirmou Holland, destacando que o estudo financiado pelos magnatas da tecnologia, Mark Zuckerberg e Willy Miller, é uma busca urgente por dados adicionais para comprovar sua descoberta sem precedentes. Simon avisa que eles correm o risco de serem ultrapassados na linha de chegada, porque existe uma disputa com relação à China, para quem vai controlar e dominar a narrativa. Ele revelou, esta é uma notícia de última hora, até ontem, mas os chineses podem estar superando-os com o programa FAST, do telescópio esférico de abertura de 500 metros. É o maior telescópio do mundo desde Arecibo. Muito bem. As coordenadas do objeto-alvo conhecido como BLC-1 são supostamente conhecidas pelos chineses e ambas as equipes estão competindo, uma verdadeira disputa, para ser a primeira a fazer o anúncio altamente prestigioso. Então eles estão reunindo dados, essa equipe, meus amigos, da Austrália, junto com a universidade, com os britânicos, no caso aqui, né? Muito bem. Os professores Simon Holland e a NASA competindo com a China. Impressionante. Impressionante. Para quem vai ser o primeiro, o porta-voz desse anúncio impactante. Não estamos sozinhos no universo. E aqui é o mais impressionante porque se achava, a priori, que eles iriam fariam isso em etapas. E a primeira etapa seria, nós encontramos bioassinaturas, ou seja, insetos, micróbios no espaço, bactérias no espaço. Mas parece que essa etapa será pulada. E vão diretamente para a segunda etapa. Encontramos tecnoassinaturas, ou seja, civilizações avançadas. 5 potenciais candidatos a tecnoassinaturas foram identificados a partir de um reexame do Programa de Proteção de Tela, SET at Home, do SET, do Instituto SET, que usou recursos combinados do PCs do mundo para peneirar as vastas quantidades de dados gerados por radiotelescópios BLC-1 de Simon, é considerado o mais promissor de longe. Meus amigos, lembrando que há alguns anos atrás, tá? Essa informação é antiga, 2022, Correio Brasiliense, fonte para vocês. China
diz ter encontrado sinais de civilizações extraterrestres. O que está acontecendo, meus amigos, é que a Rússia, a China, os Estados Unidos estão disputando para quem vai ser o pioneiro, o porta-voz da revelação e o dono da narrativa. Porque quem começar a narrativa vai ter uma vantagem muito grande sobre os outros. E eles não querem isso. Estão compreendendo? Eles estão tentando costurar um acordo para que isso seja feito em conjunto. Porque se uma nação se apresentar, é claro que ela vai puxar a sardinha para o seu lado e vai apontar o dedo para os outros. Porque isso tem muitas implicações seríssimas. Agora, também nós não podemos descartar a hipótese que eles estejam aqui fomentando uma invasão fake para melar as eleições dos Estados Unidos, porque esse anúncio seria feito exatamente nesta data. E a gente sabe, com inúmeros exemplos, que os escuros estão desesperados e vão tentar, sim, melar, causar, querem um evento catalisador para tentar realmente melar as eleições, meus amigos, e a vitória do Loirão, que é iminente. Então, várias possibilidades. China pressiona superpotências para iniciar o processo de divulgação. Os Estados Unidos com medo da China de chutar o balde, né, jogar tudo no ventilador. Também isso aqui é uma grande possibilidade que deve ser considerada. Em relação à divulgação, pode iniciar o processo no próximo mês. Começa a corrida pela disputa e o domínio da narrativa sobre a revelação. Post do Dr. Michael Salla. O programa espacial da China está avançando, não tanto por descobertas científicas genuínas, mas por encontrar e desenvolver tecnologias aeroespaciais, antiga e escondida em sua última pirâmide, civilizações subterrâneas abandonadas e lua. Então, segundo o Dr. Michael Salla, os chineses conseguiram obter isso, essas tecnologias avançadas na lua e também em pirâmides. Por esse motivo que existem algumas pirâmides aí na província de Shanxi, na China, que são proibidas. Simplesmente nenhum arqueólogo pode explorar, que são zonas proibidas. É bem interessante, é isso que ele está sugerindo. Por exemplo, que nenhum arqueólogo ocidental foi autorizado a investigar as pirâmides na província de Shanxi, porque com certeza lá existem muitos indícios tecnológicos e tecnologias. Mais detalhes podem ser encontrados no meu livro aqui sobre o Grande Dragão. A China revela seus planos para transformar seus feitos na exploração espacial em avanços científicos. E está aqui a matéria para vocês da ABC News. Mirror. Exclusivo. O grande anúncio alienígena pode acontecer em algumas semanas, disse professor. Nós os encontramos. Bem incisivo, bem enfático. Isso aqui, meus amigos, é uma complementação, uma atualização da última notícia. Eles encontraram evidência de uma assinatura tecnológica não humana alguns anos atrás, como vocês bem sabem, no telescópio Parkes da Austrália, de Simon. E quem estaria envolvido nisso é o próprio Mark Zuckerberg e o Willy Milner. Muito bem. E as notícias podem vir no próximo mês para coincidir com as eleições dos Estados Unidos, ele acredita. Ele alega que astrônomos dentro do projeto baseado na Oxford identificaram evidências claras de transmissões de outro mundo. Daqui a pouco vocês vão entender do que se trata. Aqui existem duas possibilidades. Prestem atenção no que eu vou falar. Uma, eles estão armando uma invasão fake para melar, para estragar, né, as eleições. Principalmente agora na reta final e o Loirão vencendo em todos os cenários, liderando as pesquisas. Outra possibilidade é que a Aliança da Terra já está promovendo um desembarque dos extraterrestres que vai coincidir com o término das eleições, que seria algo espetacular. Espetacular! Mas, nesse momento, nós temos que ser o quê? Cuidadosos. Né? Não podemos nos precipitar. Porque os escuros, meus amigos, já tentaram eliminar, né, cancelar o Loirão inúmeras vezes. 3 vezes. Sabe que eles estão armando. Né? Eles são doidos, eles são inconsequentes, eles são implacáveis. Né? Sem falar também da tormenta, né, da questão do né, climática. E eles podem sim apelar para a questão, como foi profetizado pelo Elna Van Braun e comprovado pela sua secretária pessoal, Karen Rose, sem falar também
Serge Monast, que é o canadense, jornalista, que foi desencarnado nos anos 90, que é autor do livro Projeto Ruby. Então vamos ficar atentos, porque algo muito grande está prestes a acontecer. Isto com certeza. Com certeza. Certeza absoluta. E vai acontecer nas próximas semanas. Últimas notícias. O cinegrafista da NASA afirmou que o telescópio da Terra descobriram evidências de vida alienígena, inteligente. E o anúncio pode ser feito no próximo mês. Aliás, nas próximas semanas. Cineasta científico Simon Holland, que trabalhou em projetos como o BBC, NetGeo da NASA, disse ao The Mirror, na semana passada, que é uma das principais fontes de notícia sobre extraterrestre, WAPs e afins, que 2 grupos de astrônomos estão competindo para publicar a primeira evidência confirmada de uma possível civilização extraterrestre. Segundo eles, estão reunindo mais provas e evidências. Aliás, estão nos preparativos finais, nos últimos detalhes, para que esse anúncio possa ser executado. Encontramos uma inteligência terrestre não humana na nossa galáxia. E as pessoas não sabem disso. Bem interessante. Bem interessante. Muito bem. Vamos pular essa parte. Eles encontraram várias evidências de assinatura tecnológica da humana, alguns anos atrás, usando o telescópio Parkes da Austrália. Muito bem. Vamos chegar na parte que interessa aqui, meus amigos. Eu vou pular tudo isso aqui para vocês. Presta atenção. O sinal de ondas de rádio, prestem atenção, peço encarecidamente, vai valer o seu tempo. O sinal de ondas de rádio foi detectado inicialmente em abril de 2019 pelo telescópio Parkes, sediado na Austrália, com uma frequência de 980 mil Hz. O sinal surgiu de uma região ao redor de Próxima Centauri. Próxima Centauri. Uma estrela a quase 4,2 anos-luz da Terra. Interessante. Meus amigos, ele fala de Próxima Centauri B. Ele é bem específico. Próxima Centauri B é onde reside os Selosianos da Federação Galáctica de Mundos. Vocês estão entendendo isso? Não sei se vocês estão compreendendo a magnitude disso. Esse cientista, esse observatório da Austrália, alega que existe vida inteligente, desenvolvida, tecnológica, em Próxima Centauri. Para ser mais preciso, Próxima Centauri B. Prestem atenção. Helena Danã, antes mesmo dos astrônomos determinarem a existência de Próxima Centauri B, ela tinha identificado isso. Isso mostra que a Helena realmente é fora da curva. E agora, meus amigos, os cientistas estão dizendo que existe vida inteligente exatamente nesse local. Isso é simplesmente incrível. Representação artística da superfície do planeta Próxima B, com a estrela anã vermelha Próxima Centauri Alfa, Centauri AB, no céu. E esse gráfico aqui é da própria Helena Danã, que foi comprovado verdadeiro pelos astrônomos. E veja que ela apresentou essa informação antes dessa descoberta. Aqui, meus amigos, uma suposta imagem de como seria esse planeta que abriga a vida. Incrível. Maravilhoso. E quem reside lá? Os Selosianos. Da Federação Galáctica de Mundos, com características humanas. Diz ter sido ativos durante o início da civilização da Atlântida. Seu mundo natal é o planeta Celo. O quarto planeta da estrela Centauri B, exatamente o mesmo local referido por ele. O planeta é muito maior que a Terra, Alfa Centauri B. Forma um sistema estelar binário com Alfa Centauri A. Próxima Centauri é a terceira estrela que orbita Alfa Centauri A e B. E os métodos são de Próxima Centauri. Incrível. Ilustração aqui da Helena Danã. Porém, é lógico que isso aqui é muito empolgante e motivador, mas lembrando que isso também pode ser uma armadilha, pode ser uma verdadeira arapuca armada. O Dr. Van Braun trouxe uma riqueza de informações coletadas de outros cientistas bigodistas importantes na Operação Paperclip. Aliás, o Allen Dulles que articulou isso, que era o chefe da agência de 3 letras, né? Vocês conhecem bem, a CIA, nos anos 50. Como seu chefe, o general da SS, o Hans Himmler.
todos bigodistas, integrados aqui, o Helner Van Braun se tornou chefe da NASA. Van Braun teve acesso ao trabalho em veículos de propulsão antigravidade, com acesso a programas secretos da NASA. Van Braun aparentemente começou a ver o panorama geral em relação aos verdadeiros objetivos do programa espacial americano e como o complexo militar industrial estava manipulando de acordo com uma agenda secreta oculta. Vocês já imaginaram, meus amigos? Lá em novembro, a televisão aberta chega e fala, olha, nós vamos ser invadidos por seres de Alpha Centauri B e vão demonizar os Selosianos e a Federação Galáctica de Mundos. Pode ser isso. Isso é totalmente plausível. Que eles estão armando. Esta é a grande armadilha. Doutora Carol Rose era sua executiva da indústria quando conheceu o Dr. Helner Van Braun em fevereiro de 1974. Nessa época, antes de sua desencarne, em 77, Van Braun confidenciou, olha só o que ele falou para a doutora Rose, a agenda oculta da NASA. Convidando-a para o seu escritório, Dr. Braun surpreendeu a doutora Rose ao explicar que tudo estava levando ao controle planetário sobre um governo mundial. São os globalistas que estão por trás de tudo isso. De acordo com a doutora Rose, Van Braun então lhe deu uma tarefa suprema. Olha, você tem uma incumbência sagrada agora, doutora Rose. Porque eu vou desencarnar. Tanto é que ele desencarnou 3 anos depois. Mas você vai dar continuidade ao meu trabalho. Você vai anunciar para o mundo. Você vai ser um baluarte. Os planos dos escuros. Presta atenção. A cartada final deles. Eu vou revelar. O motivo para bloquear o sinal é que ele parecia vir de um ponto específico e era uma banda estreita. Meus amigos. Aqui voltando, muito bem, voltando para a questão do sinal que foi detectado. Em vez de um grande zumbido de hidrogênio e outras coisas que produzem sons do espectro radiotelescópio, era uma pequena frequência eletromagnética. Disse o cineasta, acrescentando que era semelhante ao tipo de frequência que usamos aqui na Terra para a transmissão de rádio, lá de Próxima Centauro. Impressionante. Voltando para o Helner Van Braun, ele disse que uma potência transnacional secreta já existe, ou seja, as corporações, os projetos negros, todos ali mancomunados, em conluio. Lockheed Martin, Northrop Grumman, as grandes corporações aeroespaciais, assim como as grandes corporações financeiras. Potências transnacionais secretas. Já existe. Tentaria assumir o controle permanente desse planeta por meio de uma invasão alienígena falsa, fake, vinda do espaço sideral. De acordo com Van Braun, os brinquedinhos espaciais mais tarde conhecidos como programa Star Wars seriam promovidos como, presta atenção, seria um verdadeiro engodo. Lembra do programa Star Wars que foi promovido pelo Ronald Reagan nos anos 80? Seria apenas uma distração, segundo Helner Van Braun. Realmente esse dispositivo não seria efetivo. Ele era apenas um enfeite, era um mecanismo de propaganda. Esta era a sua finalidade. Um escudo contra os ursos, né? Então como uma defesa contra as nações desonestas, então como proteção contra asteroides e meteoros. Finalmente seriam apresentados como uma salvaguarda contra uma ameaça extraterrestre. Esse seria aqui, meus amigos, o cronograma dos escuros. Esse seria o pretexto para o surgimento do programa Star Wars, né? Que era aquele escudo de defesa, supostamente desenvolvido no governo, na gestão Reagan, nos anos 80. Segundo Van Braun, todas as justificativas seriam mentiras, é tudo falso. Esses brinquedinhos espaciais seriam inúteis contra bombas núcleos e mala disponível. É isso que ele afirmou. De mala disponível mesmo em 1964, assim como brinquedinhos do terror, químicos, virais, tudo é inútil, não serve para absolutamente nada. É só um mecanismo de propaganda. Propaganda pura e simplesmente. Mais importante, Van Braun disse a Rose que já tínhamos a tecnologia para destruir veículos antigravidade e sistema de transportes inteiros, que não exige os chamados combustíveis fósseis. Mas eles têm como abater OVNIs. Aliás, isso foi desenvolvido nos anos 50, segundo o próprio Dr. Steve Green, com evidências. Aliás, esse estudo já está pronto para vocês. Em vez disso, eles usaram feixe de energia, eliminando toda a poluição. Eles poderiam usar isso para eliminar a poluição, para trazer energia livre. Não. Eles usam essa mesma tecnologia, esses mesmos princípios, para desenvolver brinquedinhos de destruição em massa. É realmente
Incrível. Incrível o que está acontecendo. Meus amigos, eu só vou dar um spoiler aqui para vocês. O Dr. Greer fala o seguinte, acho que eu não vou conseguir chegar nesse ponto, vou ter que dar continuidade. O Dr. Greer fala assim, existem duas situações, circunstâncias, aonde a Federação Galáctica, os nossos amigos extraterrestres, irão intervir diretamente. Uma, primeiro, se eles utilizarem brinquedinhos núcleo, aí haverá uma intervenção direta. Porque brinquedinhos núcleo, meus amigos, podem interferir no espaço-tempo. Eles funcionam exatamente como uma forma de energia dirigida que pode colapsar, pode interferir diretamente na linha do espaço-tempo e do emaranhado quântico. Em outras palavras, pode perturbar outros mundos e outras orbes. Então, os extraterrestres não vão admitir isso em hipótese nenhuma. 2, eles estão desenvolvendo uma defesa para... Eles estão tentando, eu não estou brincando, meus amigos, isso aqui é informação do Dr. Steve Greer. Eles querem afrontar a Federação Galáctica de Mundos. Eles querem peitar a Federação Galáctica de Mundos. Estão prestes a desenvolver um tipo de brinquedinho que seria um destruidor de mundos. Um brinquedinho escalar muito superior. Quer dizer, esses brinquedinhos escalares que vocês conhecem é fichinha perto desse. Esse seria um verdadeiro destruidor de planetas e de mundos. E que se eles estivessem prestes, e eles já estão muito próximos de desenvolver isso, segundo o Dr. Steve Greer, a Federação Galáctica de Mundos também interviria. Também iria fazer uma intervenção direta. Estão compreendendo? Então, múltiplas possibilidades, fortíssimas emoções nos aguardam. De acordo com o Dr. Steve Greer, chefe do Disclosure Projeto, a perspectiva de que existe uma entidade obscura, paragovernamental e transnacional que manteve os OVNIs em segredo, está planejada uma farsa que ofuscará os eventos de 911. Este é um cenário mais pessoas profundezas do nosso governo começarão a revelar. Dr. Greer escreve, desde 1992 tenho visto esse roteiro ser revelado a mim por pelo menos uma dúzia de pessoas bem posicionadas. Vocês estão entendendo isso? Desde 1992, Dr. Steve Greer tem 12 testemunhas que ocupam posições-chave de inteligência. Confirmam, olha, Dr. Greer, é verdade, o que o Ana Van Braun falou, confere. Esta é a cartada final dos escuros. 12, não são 2, não são 4, 12 testemunhas. Fora o Dr. Brown, fora o Sérgio Monast. É muita evidência. Claro, inicialmente eu ri. Quando ele ouviu isso a primeira vez, o Dr. Steve Greer falou, ele começou a dar risada, ele não acreditou. Achando isso muito absurdo e rebuscado. E ainda outros me disseram explicitamente que coisas que pareciam OVNIs, mas que são construídas e controladas por projetos negros, profundamente secretos, estavam sendo usados para simular uma farsa. Eventos de aparições de ETs, incluindo algumas abduções e mutilações de gado. Inclusive o Dr. Greer, na última entrevista que ele fez, ele falou o seguinte, meus amigos, que muitos denunciantes chegaram até ele, militares, que faziam parte desses projetos escuros, eles se passavam por extraterrestres para enganar a população, para forjar essas abduções. E criavam híbridos sintéticos para simular extraterrestres, mas na verdade não são extraterrestres. Porque eles fazem isso desde os anos 50. Todos os filmes que retratam extraterrestres, como Independence Day, os retratam como sendo seres demoníacos, como seres perversos, um verdadeiro perigo para a humanidade. Não existe um filme, fora o ET, o extraterrestre, né, Nete? E Contatos Imediatos extraterrestres são as únicas duas exceções que retratam os extraterrestres como sendo seres benevolentes. O resto é só demonização dos extraterrestres. E isto foi, sim, meus amigos, feito deliberadamente. Isso é uma cartilha, isso é uma agenda em andamento para moldar a percepção do público. Isso se chama, segundo o Dr. Greer, guerra psicológica, que começou lá nos anos 50. Incluindo algumas abduções e mutilações de gado para semear as primeiras sementes de medo cultural em relação à vida no espaço sideral. E que em algum momento, após o terrorismo global, eventos desenrolariam e utilizariam agora revelados veículos de reprodução alienígena. Os ARVs,
que são denominados ARVs, veículos de reprodução alienígena, ARVs, ou OVNIs, de engenharia reversa, feitos por humanos estudando naves ETs reais, para iludir os ataques à Terra. O objetivo dessa falsa invasão alienígena espacial era simples, criar um inimigo comum, como foi dito pelo Ronald Reagan. Imagine se nós tivéssemos um inimigo do espaço que invadisse aqui. Ronald Reagan disse isso. Todos nós iríamos nos unir. Unir para quê? Para um governo tecnocrata tirânico. E nas palavras do Dr. Greer, para justificar os gastos de trilhões em brinquedinhos espaciais, unindo assim o mundo no medo, no militarismo e na guerra, porque é exatamente isso que eles fazem. Políticas belicistas e guerras intermináveis. Greer afirma que o filme de Hollywood tem deliberadamente implantado medo nas pessoas, medo de ETs. Concluindo aqui, meus amigos, nos últimos dias, isso aqui os Hope e os Uni, mensagem para nós. Vamos procurar nossos céus e vamos testemunhar o retorno dos nossos irmãos que ajudaram a criar este mundo no momento do nascimento. Pagongoia é o guardião do nosso Polo Norte e seu irmão Pagongoia é guardião do Polo Sul. Nos últimos dias, a estrela azul Kashina virá com seus sobrinhos e eles retornarão à Terra e sua rotação natural, que é anti-horária. Não longe dos gêmeos virá o purificador, a Kashina vermelha, que trará o dia da purificação. Nesse dia, a Terra e suas criaturas e toda a vida, como conhecemos, irão mudar para sempre. E parece que esse dia está muito próximo de acontecer. Essa profecia está literalmente se cumprindo. Realmente maravilhoso. Segundo as profecias do Arcanjo Miguel, canalizados por Edgar Cayce, no ano de 1932, não passaremos por uma inversão dos polos catastrófica. Não, dessa vez será diferente. Então, o flash solar nos transformará em humanos mais evoluídos, sem desastres. O Kali Yuga é a última era do ciclo cósmico, e coincide com a última etapa do ciclo de 25.920 anos, o Krita Yuga, ou Era Dourada, no final de cada ciclo decadente, Treta e Yuga. Maravilhoso, realmente espetacular. Eu vou dar continuidade nessa live e vou mostrar para vocês a atualização do Dr. Greer, que é de arrepiar. E de fato, meus amigos, a última batalha se aproxima. Ao mesmo tempo que os extraterrestres querem se apresentar, os escuros querem demonizar os extraterrestres. E o Louis Lison está fazendo realmente um papel horrível, ou seja, ele está sendo um agente dos escuros. Ele está promovendo essa agenda, falando que os extraterrestres são um perigo à segurança nacional, que eles são demônios. Quem acompanha o canal sabe muito bem. Parece que eles estão planejando isso. E ao mesmo tempo, os seres benevolentes querem trazer o quê? As tecnologias. E é impressionante, nós temos dois quadros à nossa frente. Loirão vence as eleições e, na sequência, há o desembarque dos extraterrestres. Seria o cenário perfeito. Ou os escuros, que são uma hipótese totalmente plausível, tá? Totalmente plausível, principalmente com todo o quadro apresentado, né? E que nós temos que ser realistas também. Eles podem tentar, sim, uma invasão fake para tentar melar, para tentar realmente estragar, e cancelar as eleições, porque um caso desse, aí entra a questão de segurança nacional, lei marcial, aí as eleições seriam canceladas. E segundo esse cineasta, aqui no Telescópio, o Simon Holland, ele fala que isso vai coincidir com as eleições, e isso chama muito atenção, esse detalhe é muito determinante, muito importante, e não pode ser desconsiderado. Então, meus amigos, fortes emoções nos aguardam. Gratidão a todos aqueles. A Cúria Mater, a sua energia positiva, seu poder de cocriar é determinante para o desfecho desse processo. Nunca se esqueça disso. Tá? Nunca, jamais se esqueça disso. Nós tentamos trazer para vocês informações atualizadas, verídicas, comprováveis, verificadas, tá? Para mostrar um norte, um rumo, para vocês realmente entenderem a dimensão do tempo que vivemos. Isso é fato. É fato. Tá, meus amigos? Isso é muito importante. E o posicionamento e o poder de cocriar de vocês é fundamental. Nunca se esqueça disso. Tá ok?
Gratidão, gratidão. E um beijão no coração de cada um de vocês.